Este é o som do domínio da guerra das manhãs 360, sempre com o Major-General José Arnão Moreira. Eu sou Maria João Simões. General, bom dia. Olá, bem-vindo. Muito bom dia a todos. Além da rádio, lembro que também nos pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. Depois de duas grandes celebrações na Federação Russa, o fim de semana passado ficou marcado por uma reestruturação do governo, nomeadamente a substituição de Shoigu como Ministro da Defesa. General, que alterações foram estas e de que forma devem ser lidas? Surpreendentes. Bom, a Rússia tem uma concepção muito particular do poder. Enquanto nós, nas sociedades ocidentais, a regra geral é a de separação dos poderes, a regra na Rússia imperial é a da concentração dos poderes. E Putin é o mestre que coordena e puxa todos os cordelinhos do poder. É ele que nomeia, desnomeia, altera, coloca, retira, dá ênfase ou castiga. Em alguns casos até houve pessoas que desapareceram pura e simplesmente deste mundo porque se afastaram suficientemente deste jogo de poder de Putin. Ora, o poder na Rússia é exercido por três grandes grupos. O primeiro grupo são os Siloviki. Os Siloviki são as pessoas que são oriundas do sistema repressivo e dos sistemas dos serviços de segurança da Federação Russa. São eles que controlam efetivamente o poder há muito tempo na Federação Russa. Depois existem os oligarcas. Os oligarcas são conjunturais, servem interesse em cada uma das alturas, são-lhes atribuídos privilégios de natureza económica e o que se espera é lealdade e alinhamento com o regime. Depois há a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa é uma espécie do cimento da união da alma russa e, portanto, é também um elemento importante para a consolidação do poder. E é entre estes três grupos que se gera o poder na Federação Russa. Depois existem ainda os militares, mas os militares na Federação Russa têm dias. Na maioria dos casos não mandam nada. Isto é, estão ali, mas estão sempre a ser rodados, a ser substituídos. O chefe disto passa para o outro lado, do outro lado passa para aqui. Nunca chegam a consolidar verdadeiramente as posições para também não terem certamente poder. E, portanto, Putin é o mestre que manobra estes cordelinhos todos do poder. E, portanto, aproveitou aquilo que a Constituição lhe dá, que são as regras da Federação Russa. Quando um presidente assume o mandato, o governo cai automaticamente e, portanto, isso dá-lhe uma enorme liberdade de ação para escolher o seu novo executivo. E foi isso que aconteceu. Desta vez, houve uma enorme surpresa. Porque, na verdade, nós não estávamos à espera que o Ministro da Defesa, que nós temos como sendo até um amigo da ida à pesca, não é? Um amigo de Vladimir Putin, que tivesse sido substituído. É claro que a Federação Russa já evitou que se chamasse uma demissão, mas, na verdade, houve aqui um afastamento que corresponde efetivamente a uma demissão nesta altura crítica da guerra. E é preciso perceber porque é que isto acontece. Bom, Shoigu já estava há cerca de 12 anos como Ministro da Defesa. Não era natural que, tendo passado este tempo todo, que fosse agora substituído em plena guerra. Mas a guerra não está a correr bem. Não obstante toda esta propaganda, já morreram 400 mil russos ou ficaram feridos, incapacitados nesta guerra. Isto é muito mais do que aquilo que aconteceu em 10 anos do Afeganistão. Previam, não é? No início, e, portanto, não, esta guerra não está a correr bem, apesar de toda a propaganda. E a Ucrânia continua a aguentar, não há sinais de que o descalabro esteja para acontecer já amanhã. Entretanto, já passaram 2 anos e esta guerra passou para uma outra fase, que já não é a fase das linhas da frente, é a fase da construção dos recursos e da coordenação de todos os recursos. E é aqui que vêm as limitações de Shoigu. É que uma coisa era gerir os militares no sentido de criar condições para aquilo que eram o esgotamento de todos os estoques
existentes nos enormes depósitos da Federação Russa, coisa que Shoigu sabia fazer. Outra coisa é criar novas condições de natureza económica para envolver toda a indústria civil também que existe na Federação Russa para o esforço da guerra. E é aqui que Shoigu já não tinha competências. E daí que este novo ministro esteja ligado à economia, não é? Este ministro, que que para nós era um desconhecido, mas que na verdade era vice-primeiro-ministro para a área económica, era quem trabalhava com Putin diretamente nestes dossiês do envolvimento da economia de guerra. E, portanto, alguém que chegou ao poder não por pertencer a estes três grupos que eu falei no princípio, mas pela sua competência nesta área. E, portanto, Belousov chega aqui ao poder porque trabalhou intensamente nesta área e Putin vê nele o homem que é capaz de estabelecer uma melhor coordenação entre aquilo que é as indústrias ligadas ao setor, ao complexo industrial de defesa e todo aquele esforço que tem que vir também das empresas de natureza civil em prol do esforço de guerra. E, portanto, é isto que faz afastar, do meu ponto de vista, Shoigu daqui. E resta agora saber de que forma é que esta substituição vai impactar na guerra, não é? Sim, é verdade, porque mais à frente podemos falar da incorporação de Belousov na visita de Putin, na delegação da visita de Putin. Mas ainda há aqui mais uma coisa de Shoigu. Talvez pela tal questão de amizade, Putin retirou Shoigu antes de se ver a dimensão do escândalo de corrupção no Ministério da Defesa. O seu vice-ministro da Defesa já tinha sido detido, agora um outro alto dirigente foi também detido, isto é, a corrupção no Ministério da Defesa russa iria necessariamente cair também sobre Shoigu. Shoigu andava distraído perante estes níveis de enriquecimento absolutamente estonteantes que aconteciam no Ministério da Defesa e, portanto, também pode ter sido para poupar um bocadinho de Shoigu a este enorme escândalo de corrupção no Ministério da Defesa russo. General, vamos agora ao terreno. As forças militares russas continuam a ofensiva na região de Kharkiv, com intensos combates já no interior de Vovchansk. Qual é o ponto de situação nesta nova frente de batalha? Bom, vejamos primeiro aqui do ponto de vista geográfico, do ponto de vista macro. Kharkiv, segunda maior cidade ucraniana, Belgorod, um enorme centro de distribuição logística, são cidades que eu diria são cidades irmãs, são cidades gêmeas, porque vivem de um lado e do outro lado da fronteira. Elas estão separadas 80 quilómetros uma da outra e a fronteira passa basicamente a meio entre as duas cidades. Isto coloca aqui um enorme problema, é que permite que uma das forças que tenha acesso à fronteira pode fazer fogo de artilharia sobre a outra cidade. E, portanto, o sítio onde passa esta linha que delimita a fronteira pode ser empurrada mais para um lado ou para o outro para conceder vantagens no que diz respeito às posições de artilharia. Bom, a tentação, portanto, é muito grande de qualquer uma das partes e não esqueçamos que a Ucrânia já fez incursões também na região de Belgorod, portanto, aproximando também os seus dispositivos de artilharia da cidade de Belgorod. Bom, neste momento, o que a Rússia está a fazer é, por um lado, aproveitar a janela de oportunidade que resulta de o processo de mobilização na Ucrânia não estar concluído e, portanto, haver falta de efetivos, isto é, incapacidade de gerar novas unidades, e quando abre uma nova frente em Kharkiv, certamente que vai dispersar mais o dispositivo ucraniano, vai colocar uma enorme pressão sobre onde é que a Ucrânia vai defender com maior ênfase, onde é que vai ter que colocar ou fixar as suas reservas estratégicas, etc. E, portanto, uma nova frente é, para quem tem a iniciativa, uma enorme vantagem, porque
o adversário vê-se confrontado com decisões estratégicas muito difíceis, nomeadamente, como eu disse, o emprego das suas reservas estratégicas. A segunda questão tem a ver com a iniciativa. A Federação Russa está com a iniciativa militar desde pelo menos outubro e com essa iniciativa pode escolher onde, como, quando, com que força, com que intensidade, etc. E isso permite, que esta iniciativa permite-lhe decidir quais são os melhores pontos em cada instante para lançar a sua ofensiva. Ora, este setor de Kharkiv tem uma particularidade que resulta daquela proximidade geográfica que eu falei há bocadinho. É que a zona da fronteira era uma zona extraordinariamente batida por fogos de artilharia de um lado e do outro. E, portanto, as posições defensivas organizadas pela Ucrânia não puderam ser construídas junto da fronteira, precisamente porque ela estava nesta zona cinzenta continuamente batida por fogos de artilharia. Isto é, a primeira linha que a Ucrânia conseguiu montar foi a cerca de 12, 13 quilómetros da fronteira. E a segunda linha está mais atrás, a cerca de 20 quilómetros. O que significa que os primeiros 12 quilómetros não há linhas defensivas ucranianas. Portanto, todas aquelas aldeias e vilas que estavam nesta zona cinzenta, a Federação Russa chegou muito depressa lá. Muito mais depressa do que aquilo que eram os avanços a que estávamos acostumados, quer no Donbass, quer em Lugansk. E, portanto, e são estas aldeias que a Rússia tem dito que tem conquistado, não é? Esta, digamos, é a explicação deste avanço rápido. Esse avanço, entretanto, está a diminuir de intensidade porque os ucranianos não têm a intenção de perder Vovchansk. Vamos ver se conseguem ou não, mas a Federação Russa chegou lá através da utilização de uma nova técnica. Foi a utilização de pequenos grupos de combate, entre 5 e 20 soldados, que se foram infiltrando e que depois se agruparam já dentro daquilo que é o território ucraniano para constituir uma força mais forte. E nos últimos dias, há 2 ou 3 dias, já começámos a ver também meios mecanizados, carros de combate em Vovchansk. O que significa que Vovchansk será aqui agora um teste à capacidade ucraniana de deter esta progressão. Se não for detida em Vovchansk, a Federação Russa vai ganhar aqui uns quilómetros que são muito importantes para a Federação Russa para colocar a sua artilharia dentro do alcance de Kharkiv. E, portanto, aquela técnica que foi destruir Mariupol, Avdiivka, Bakhmut, etc., pode vir a repetir-se em Kharkiv. Vamos acompanhar seriamente estes desenvolvimentos na região de Kharkiv. Entretanto, e depois de ter tomado posse a semana passada, Vladimir Putin inaugurou o novo mandato de 6 anos com uma visita de Estado a Pequim e levou consigo Belousov, o novo ministro da Defesa, de que falávamos há pouco. General Arnaud Moreira, o que fica desta visita e encontro com Xi Jinping? Bom, é natural que o início de um mandato tenha sempre uma primeira visita de especial simbolismo. Não é? Isso acontece com todos os governos, no Ocidente também é assim. Quem é o primeiro país que o nosso primeiro-ministro vai visitar quando toma posse? Isso é o significado, é simbólico, é o significado do reforço de uma amizade ou do início da construção de novas oportunidades, de cooperação, de coordenação, etc. Bom, Putin não podia deixar de ir a Pequim. Não podia. Para mais depois de uma visita de Xi Jinping à Europa. Achei muita piada porque notei nos comunicados do Kremlin, dizia assim, a convite do presidente chinês. Bom, a frase não está completa porque a frase perfeita era a pedido de Putin. O presidente chinês aceitou convidá-lo para ir à China. Bom, não era de esperar outra coisa que não fosse esta, aliás. O fio está cada vez mais forte, digamos, a sobrevivência económica e também militar, como eu vou procurar mostrar, de Vladimir Putin está muito dependente da China. E por outro, ele também precisa de sair um bocadinho, porque ele não é recebido em muito lado.
A economia russa está dependente daquilo que é as suas exportações energéticas. E a China substituiu completamente aquilo que eram as importações de energia russa que a Europa costumava fazer. E a China está satisfeita com isso, porque está a comprar o gás natural russo 30% abaixo do preço que a Europa pagava. 30% abaixo do preço da Europa. E, por outro lado, para satisfazer também aquilo que eram as necessidades de exportação de petróleo, substituiu a Arábia Saudita, que era o maior fornecedor de petróleo à China, o primeiro fornecedor já é agora a Federação Russa. Por outro lado, a Federação Russa precisa de componentes para alimentar a sua indústria de guerra. O que temos visto na análise forense dos mísseis lançados pela Federação Russa é que eles foram fabricados há muito pouco tempo. Os estoques já desapareceram. Portanto, eles agora vão diretamente das fábricas para a frente de batalha, o que significa que é preciso alimentar em componentes toda esta indústria. E, portanto, juntam-se aqui dois interesses que do ponto de vista conjuntural, são interesses com um desenvolvimento que é evidente. A China entrou neste momento numa fase em que aquilo que é a sua capacidade de produção, a hiperprodução industrial chinesa, está a níveis muito superiores àquilo que o mercado chinês já consegue absorver. O seu mercado interno já não consegue absorver esta hiperprodução industrial e precisa de mercados. E a Federação Russa é um desses mercados. Uma vez que as empresas ocidentais se retiraram largamente daquilo que era abriram espaço para que a hiperprodução chinesa encontre aqui também, consiga escoar esta hiperprodução também para um novo mercado, como é o mercado russo. Por outro lado, do ponto de vista militar, a China vê com bons olhos que a Federação Russa possa manter uma dissuasão numa zona. Há uma fronteira enorme entre a Federação Russa e a China. A queda militar da Federação Russa levaria certamente a um processo de desagregação da Federação que traria consequências de instabilidade a norte da China e na fronteira entre a China e a Federação Russa. Portanto, é de todo o seu interesse que a Federação Russa não possa perder esta guerra. Anda à procura de uma solução de natureza política. Contra Belousov foi incorporado já nesta visita. Para quê? Para estudar os mecanismos que permitam à China exportar bens que vão ser utilizados na indústria militar sem que esses bens possam ser considerados bens de natureza militar. E, portanto, estão aqui reunidas, digamos, todas as condições para este apoio. Esta semana trazemos para a nossa cortina de fumo as declarações da porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, que acusa Portugal de ser responsável pelo desmoronamento das relações diplomáticas entre Lisboa e Moscovo, sublinhando que isso não é uma escolha da Rússia e não corresponde de maneira alguma aos interesses do povo português. Temos aqui muita matéria para a nossa cortina de fumo. Bom, já cá faltava esta agora, é que depois de ter atacado os grandes países da Europa, a França, o Reino Unido, a Alemanha, que agora se dedicasse também a atacar Portugal. Bom, ela enumera um conjunto de razões, nomeadamente a dissolução do grupo parlamentar, de amizade, do anúncio do protocolo de amizade com Moscovo, etc. Mas depois tem esta frase extraordinária. Isto não é do interesse do povo português. É extraordinário que alguém da Federação Russa saiba qual é o interesse do povo português. Isto já é uma mentalidade imperial que é incomportável e que nós não podemos. É absolutamente inaceitável que alguém venha definir ao povo português que tem liberdade de escolha, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, lhe venha agora dizer quais são os seus interesses. O povo português é crescido e sabe tomar conta de si.
E desta vez colocamos o nosso ponto de mira numa espécie de carrinho de golfe chinês chamado Desert Cross, que nos Estados Unidos custa 19 mil euros. General, porquê é que trazemos um carrinho de golfe para o domínio da guerra? Não devíamos trazer um carrinho de golfe, mas a verdade é que o carrinho de golfe começou a aparecer na ofensiva de Kharkiv pelas forças russas. Isto é uma 19 empresa, mil euros? É uma empresa chinesa que exporta para os Estados Unidos várias versões, entre as quais a versão carrinho de golfe. Isto é uma coisa muito pouco pesada, tem um motor só de 1000 centímetros cúbicos, leva 3 pessoas sentadas à frente e depois tem uma caixinha de carga que pode levar até 500 quilos. Esses 500 quilos já serviram para transportar soldados também da Federação Russa. Portanto, a Federação Russa está neste momento a utilizar um carrinho de golfe que é exportado pela China. A Federação Russa comprou mais de 2000 destes carrinhos de golfe, que está a ser utilizado na frente de combate sem qualquer proteção balística. As pessoas que vão lá são atingidas com enorme facilidade e, portanto, vê-se o desprezo com que a segurança dos soldados é tratada em toda a Federação Russa. Talvez Maria Zakharova tivesse algum interesse, olhar mais para dentro do que para fora. Aqueles interesses do povo russo, em vez de lhe dar carrinhos de golfe e os mandar morrer na frente de combate. É verdade. General Arno Moreira, passa sempre a correr este Minuto da Guerra. Muito obrigada. Até sexta. Muito obrigado. Bom fim de semana a todos.